Alô, amigos da TeleTV, estamos de volta com mais um Cão Versando. E logo de início eu gostaria de agradecer imensamente a acolhida que nós tivemos no programa inaugural. Foi uma coisa fantástica a recepção que nós tivemos. Muita gente mandando e-mail, muita gente falando através do Facebook. E, inclusive, falando em Facebook, eu queria lembrar vocês que nós estamos agora com uma página, se chama Cão Versando. Vai aparecer aqui nos créditos aqui embaixo. Cão Versando é o nome da nossa página, tá? Então é só você acessar o Facebook, botar lá Cão Versando com tio, com tudo, e curtir a página. Sempre nós vamos tentar colocar os vídeos, né? Os programas anteriores para vocês poderem assistir. E caso vocês queiram assistir também e tenham algum problema na sua rede, com a rede da TV a cabo, não esqueçam, nós temos transmissão pela internet. É só acessar tere.tv. tere.tv e você assiste em tempo real o nosso programa e nas repetições durante a semana. Como eu prometi a vocês na semana passada, nós estamos aqui de volta com a nossa querida amiga, protetora dos animais, a Bebete, a quem eu agradeço mais uma vez a presença. O prazer é todo meu. E a nossa amiga Isaura Leal, que eu também agradeço muito a presença. Tá, obrigada. Na semana passada, mas na semana passada o programa foi tão corrido que não teve, nós tivemos tempo, nós falamos sobre o filme, né, O Abrigo. Passamos o trailerzinho, que também se encontra no YouTube. Quem quiser procurar, é só procurar O Abrigo, tracinho, teaser, T-E-A-S-E-R. E vai encontrar lá esse clipe que nós passamos agora. E que nós vamos passar mais uma vez, viu, o Bebete? É tão comovente, é tão comovente, né, o teaser. Com certeza que é. Imagina o filme, né? O filme é uma coisa linda. Então nós vamos dar uma passadinha rapidinha, são 2 minutinhos só, e vamos passar de novo. E depois nós vamos falar sobre o filme O Abrigo, tá ok? Por favor, Walter. Igual a essa catástrofe eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Nunca imaginei que o Rio de Janeiro pudesse passar por uma coisa dessa. A dimensão do problema era muito maior, era muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Cada animal desse pudesse falar, pelo menos na nossa língua, né, o português se expressar, ele se expressa muito bem. Olhar os olhos de cada animal, a gente entenderia cada história. Morreu muita gente, morreu muita gente, morreu muita gente. Eu me lembrei dos animais. Falei, os animais não vão ter quem socorra. Muito triste, situações assim horrorosas. Os bichos enlouquecidos porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Foi isso que acabou comigo, que quando eu penso tenho só vontade de chorar. Isso foi muito ruim, cara. Why do you rescue animals? Yeah. Okay, when you look into an animal's eye during a disaster, you look into the eyes of God. Bom, então, como vocês viram aí o nosso clipe, né? E sempre é altamente comovente, né, Bebete? É. Eu queria que você falasse, você e a Isaura vocês falassem pra gente sobre esse filme, como foi criado, quem criou, por favor. Esse filme foi feito por uma cineasta, ela é jornalista, ela trabalha numa empresa de produção de filmes. Aqui de Teresópolis? Não, do Rio. Do Rio. E ela, com o Marcelo Gibson também, que é um cineasta, e eles foram ao abrigo para ver a situação dos animais na ocasião da tragédia e
acharam que foi uma coisa tão assim impressionante, tão comovente, que eles acharam por bem fazer um documentário. Então eles relatam no filme, o filme na verdade ele relata todo o resgate dos animais nas áreas de risco, o pedido deles de socorro, às vezes com um olhar, e a entrada deles no abrigo improvisado, daí o nome do filme, e posteriormente o destino deles nas feiras de adoção. Eles não foi uma abrangência só com relação à tragédia em si. Foi também o desdobramento disso daí. A questão o desdobramento, o destino que eles tiveram. Perfeito, muito bem sacado, hein? E muito o filme, embora a tragédia tenham cenas chocantes e muito trágicas, né? Ela procurou fazer o filme com a parte emotiva da questão, a parte sensível da questão, o amor dos animais pelos donos. E ficou muito bonito. E ela explorou também a parte educativa do filme. O filme não é à toa que ganhou o prêmio. Olha só, essa questão da parte educativa é uma coisa interessante, né? Porque nós batemos sempre na mesma tecla há muitos anos, que achamos que as coisas devem começar, até você também citou isso na semana passada, mas nós não fomos de mais adiante, que a coisa da educação é primordial, né? Então, para evitar que no futuro o camarada chegue ali na rua e abra a porta e bote o cachorro para fora e vá embora com o carro, eu acho que a gente deve começar isso na idade tenra, lá na educação fundamental. Deve-se começar fazendo vamos dizer essa palavra que é meio pesada, mas um doutrinamento com relação ao que é a natureza, com relação ao que é o nosso ecossistema, com relação ao que são os animais, exatamente, com relação à nossa vida. Exatamente. Então, acho que se você faz isso lá embaixo, a tendência é muito pequena de que alguém desvirtue e que faça uma coisa diferente quando chegar à idade adulta. Exatamente. Não é, você não? Está certíssimo. Então, eu acho que esse filme também busca essa coisa pedagógica, vamos dizer pedagógica. assim. Pedagógica. E mostra o que acontece com os animais durante uma catástrofe, né? Qual é a duração do filme? Quase 2 horas. É um longa-metragem. É um longa-metragem. Não é um curta, não. Não, é longa-metragem. É um documentário longa-metragem. É um documentário longa-metragem. Então ele mostra, ele relata várias pessoas dão seus depoimentos ao resgatar os animais, mostram os americanos que vieram fazer resgate de animais, a quantidade enorme de pessoas do Rio que vieram para cá ajudar os animais, e o destino de muitos animais. A história do Caramelo, que foi mundialmente, eles disseram que chegou a ser o Caramelo é aquele da foto? Aquele é o moleque. O moleque. Aquele veio de Santa Rita. O Caramelo foi um cão que eu estava indo fazer um resgate e as pessoas vindo. No dia seguinte da tragédia, uma senhora disse, por favor, salva o Caramelo, salva o Caramelo. Eu falei, quem é o Caramelo? Aí me mostraram, ela gravou no celular o Caramelo cavando, perdeu os donos, mostrando o corpo, né, do dono, os corpos dos donos, e ele em cima dos escombros, e eu gravei. Quem era Aonde isso? Caleme. No Caleme. No Caleme. Aí eu consegui, dias depois nós pegamos. Isso que eu ia perguntar, alguns dias depois. Ele foi resgatado e eu nunca tinha visto isso, mas quando ele deu entrada no abrigo, lá do meu dom, ele chorou o luto. Ele enfiou assim o focinho numa quina e ele uivava, ele chorou o luto pela morte, pela perda dos donos, que eram pobres, mas deviam de cuidar dele muito bem. Com certeza. E aí a história do Caramelo se desmembrou toda porque os voluntários do Rio, quando viram aquela cena, um cão chorando, né, Isaura? Foi literalmente. Muito divulgado na época. É aquela história daquele cão que foi adotado lá no Rio. Aí ele fugiu. E ele fugiu? Para voltar para cá. Para voltar para cá, né? E o Rio de Janeiro inteiro se mobilizou. Exato. Parou o Rio de Janeiro. As pessoas saindo, procurando o Caramelo. Ele foi encontrado no Barra Shopping e a dona fez tem até página, comunidade. Tem Facebook também. Tem Facebook. Do Caramelo? Tem Facebook do Caramelo? E que na época do abrigo, o primeiro mês, todo dia eu em equipes de televisão, filmar os animais, televisão de Portugal, televisão da França, BBC da Inglaterra, pedindo entrevistas pra gente, E uma dessas equipes de televisão do Brasil, que eu não sei qual delas foi, mostrou a foto de um cão no cemitério, debaixo de uma cruz. E disse que aquele era o Caramelo, mas não era. Exato, estou me lembrando disso. Erroneamente. O verdadeiro Caramelo foi resgatado do Caleme, ficou um dia no abrigo, no dia seguinte veio um carro, ele chorou, aí
Essa senhora mandou um carro próprio para levá-lo, com 2 veterinários, com ar-condicionado. O casal foi lá, eu estava na hora que ele Eu estava em resgate. E o casal esteve lá, no momento da adoção, estava uma rede de televisão, que eu não lembro mais qual era, do Rio, e e documentou a adoção do Caramelo. Né? E ele foi para que bairro? Para a gente ter uma Barra da Tijuca. Ele foi para Barra e foi achado no Barra Shopping. No Barra Shopping. Mas também a Barra não é um bairro pequeno, né? É um bairro muito grande. Ele pulou o muro no dia seguinte, ela ficou desesperada, aí chamou a televisão, as equipes de televisão. Para você ter uma ideia, eu recebi telefonema da Noruega sobre o Caramelo, da Europa inteira, do Brasil inteiro, da Argentina, todo mundo me ligando. E o Caramelo ele se tornou mundialmente conhecido, do Japão, e-mails do Japão. E como é que está? Já que você tocou no assunto... Ele aparece a história dele no filme. Aparece a história dele. Inclusive esse lance o resgate, a gente resgatando a fuga, tudo. Como é que está o Caramelo hoje? Maravilhoso. Ele acalmou? Acalmou. Não quis mais fugir? Não, ela subiu o muro 4 metros e ele se tornou conhecidíssimo. O Rio parou. Foi, eu me recordo disso na ocasião. Agora, eu gostaria de fazer uma parte que desses quase 2.000 cães, nós temos vários caramelos que permaneceram anônimos, mas que têm histórias muito parecidas com a dele. Entendeu? O Caramelo apareceu porque foi logo um dos primeiros e foi bem divulgado. E ele chorou mas muito, entre os outros demais cães que foram resgatados, temos muitas histórias para contar de cães que vivem até hoje, talvez, não sabemos como que se passa naquelas cabecinhas, né? Com uma vaga lembrança dos seus antigos donos, mesmo já adotados, né? E isso eu disse na semana passada e torno a dizer, agora até por experiência própria, quer dizer, além dos 33 anos de veterinária, experiência também de ter em casa. O animal, quando ele é abandonado, ele tem uma questão de afetividade com o novo dono muito maior do que o cão de quando é criado desde filhotinho. Impressionante. Né? Nós temos lá a nossa Lalu, a Sol, a Cleo, que nós fomos apanhando aí pela rua, e elas têm uma afetividade muito maior do que aquela que nós trouxemos do Rio quando eu era pequenininha, quando eu era filhotinha, desde a época lá do parto da mãe dela. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Não pense que porque o animal é um animal abandonado, que ele vai... Eu vejo muito isso, sabe, Beth? Olha só, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar um intervalozinho comercial e depois nós vamos tocar nesse assunto da adoção e vamos falar sobre a ONG também, tá bom? Então nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta.